Então, pronto, estamos todos online. Olá. Obrigada por se juntar a nós hoje e participar do nosso segundo webinar para o mês da conscientização do lipedema. Eu sou Manuela Lourenço Marques, de Endrinfa, e estou aqui com Valéria Giordani e Marcela Odiano, em nome da Lipedema Itália. Estão presentes também Sherry Fetzer e Kate Foster, em nome de Lipedema UK. Nós, associações, percebemos que ainda há muitos pontos de preocupação no lipedema. Como associações de pacientes, gostaríamos de contribuir para a difusão de melhores práticas no manejo do lipedema e decidimos nos unir para defender os tratamentos e informações adequadas por meio desses webinários. As associações do lipedema em Itália e lipedema do Reino Unido e em Lisboa, de Portugal, estão reunindo seus esforços para organizar uma série conjunta de eventos na web para o lipedema Awareness Month, o mês da conscientização do lipedema, que será transmitido em todo o mundo em diferentes idiomas através dos nossos canais de mídia social. Nossos eventos na web são possíveis graças à generosidade dos nossos doadores, que são o Manmed, Juso Itália, Med UK, Solidea e Tizeta Medicare. Então, obrigado a todos vocês por nos suportar. Agora vamos seguir em frente e deixo as palavras para a Valéria. Obrigada, Valéria. Obrigada, Manuela. Você foi incrível. Então, resultados do efeito, me deixe informá-los sobre o movimento mundial de defesa do lipedema, que nasceu esse ano para reunir os defensores e pacientes com o objetivo de inspirar os pacientes, capacitá-los e cuidar bem de si mesmos, elevando as nossas vozes. Estamos compartilhando mensagens de advocacia durante todo o mês de conscientização e continuaremos. Nós propusemos que o dia 11 de junho se tornasse o Dia Mundial do Lipedema, pois até agora não houve uma data. Nossas pedras distintas são simbolizadas pelo dia 11 da data. Então, para nós, é o dia mais memorável do mês, para focar em uma parte tão reconhecível de nossa doença. Mais informações desse projeto serão fornecidas nos eventos futuros. E, por enquanto, visitem, por favor, nosso site e Facebook, a nossa página no Facebook, que se chama Pacientes Defensores do Lipedema no Mundo, e você vai descobrir como participar e fazer parte deste movimento. Então, vamos direto ao evento. Muito obrigada, Marcela. Você pode apresentar o nosso palestrante? Claro, vai ser um prazer e uma honra. Hoje vamos conhecer. Nós vamos falar sobre obesidade, lipedema. E vamos falar sobre a cirurgia que pode ser aplicada para esses pacientes. E vamos falar do processo cirúrgico, que mesmo retirando 80% do excesso de peso, não reduz a dor que o lipedema nos causa. Hoje nós vamos falar com o Dr. Manuel Corneli, professor Manuel Corneli, especialista em dermatologia e venerologia, professor honorário da Universidade de Puebla e presta serviços em linfologia. É presidente e fundador da Associação Profissional de Linfologistas, atua em pesquisas desde 1992
desenvolveu o procedimento lifológica lipoescultura e iniciou a mudança de paradigma naquela que anteriormente era conservadora ideia sobre lipedema e da opção de tratamento cirúrgico. O professor Conner tem operado regularmente e continuamente sobre lipedema desde 1997. Com mais de 20 anos de experiência no diagnóstico e tratamento da hipoplasia dolorosa, que é o lipedema, e a sua equipe com mais de 12.000 operações. O professor Conelli é altamente especializado no campo da lifologia operatória receptiva. Atualmente, o professor Conelli e seus centros médicos estão liderando os estudos aprovados pelo Comitê Federal Conjunto de Médicos e Seguros de Saúde na Alemanha. O professor Conelli dá palestras em muitas conferências e congressos nacionais e internacionais. Promove o intercâmbio interdisciplinar de informações entre renomados especialistas e cientistas em todos os aspectos da lipologia, com o objetivo de poder buscar questões científicas de forma empacotada e competente e trabalhar de forma orientada para o seu objetivo. Doutor Cornélio, muito obrigada por aceitar o nosso convite. Nós estamos muito felizes e orgulhosos de tê-lo aqui. O espaço é todo seu. Muito obrigado por essa apresentação e essas palavras. Sou muito feliz de estar aqui e de estarmos ligados com todo mundo. Eu me desculpo pelo meu inglês, que é terrível. Eu sou alemão. Mas eu espero que tudo corra bem na nossa próxima hora juntos. Agora nós vamos começar a falar sobre esse trabalho complexo do lipedema e quais são as suas últimas evoluções. Nós vamos ter 3 tópicos principais: a renominação do lipedema, o vínculo com a obesidade e o tratamento. Por que mudar o nome? Por conta da histologia das células gordurosas, pela insuficiência de transporte, no volume de transporte, por conta da dor, da forma que o edema tem no corpo. Por conta desse aspecto conceitual, nós sugerimos a mudança do nome. Esse é um estudo que foi publicado a primeira vez em 1940 por Allen e Haynes. E nesse artigo é possível entender a descrição de uma doença chamada lipedema. Esse artigo aborda a formação no corpo do lipedema, como a gordura, a existência de gordurosa se comportam. E como é a formação e o comportamento desse edema, como vocês podem ver nas fotos. E esse tecido adiposo é distribuído de forma genética e não pode ser positivamente influenciado por dietas ou exercícios. Gera uma pressão dolorosa, forma
braços e pernas não simétricos e desproporcionais. Pés e mãos não costumam ser atingidos e atinge apenas mulheres. Esse é um estudo que foi publicado em 2005. O próximo slide. Vamos falar sobre hiperplasia adiposa. E se fala sobre a volumétrica, que muda perto das extremidades e é dolorosa. E essa é uma característica do lipedema e não de uma hipertrofia, porque não ocorre uma obesidade. O volume alimentar aumenta e não pode ser reduzido. Próximo slide. Aqui vocês notam um resultado histológico típico. Vamos ver de forma mais aprofundada como é que essa gordura se comporta, especialmente nas coxas, no tronco e a nível abdominal, criando esses depósitos de tecido adiposo, como vocês vão ver na próxima slide. Então, mais uma slide à frente. E aqui vocês podem observar o perfil. Em azul, vocês veem a parte femoral, em verde, como se comporta na barriga, e em vermelho, como se comporta nos braços. E aqui a gente pode observar a diferença, como se comporta esse tecido adiposo em um corpo saudável e um corpo atingido por essa doença. E aqui podemos observar de forma clara a diferença do lipedema na forma celular. E os colegas que contribuíram escreveram exatamente sobre esse ponto. Próximo slide. Sim, próximo. Lido. Hiperplasia dolorosa pode ser acompanhada por outros tipos de hipertrofia e tecidos adiposos, células adiposas. Então, essas patologias podem ser associadas, causando ainda mais danos ao corpo. A dor é obrigatória para o diagnóstico. Esse problema é sempre acompanhado de uma pressão muito dolorosa. Também é possível perceber que é um tecido mórbido, um tecido macio. Esse tecido fica acumulado. Um dos atores mais famosos de artigos sobre lipedema, em 1949, escreveu sobre a possibilidade desses tecidos adiposos se atacarem, ficarem fixos em outras partes do corpo. E notou-se que realmente é a dor que faz com que
se faça essa distinção e se identifique como a doença. Esse edema, ele é altamente ligado ao acúmulo de líquidos e por isso existe uma transformação na forma. É possível observar uma mudança de forma. Não é uma questão que é regular a todos os pacientes. É reversível. E como nós estamos dizendo, esse edema, esse lipedema pode realmente apresentar uma mudança de formas. E isso, às vezes, dificulta fazer essa distinção, mas são pontos importantes. O aumento da acentuação dessas áreas atingidas, especialmente os braços, faz com que esses membros, braços, pernas, não voltem ao tamanho normal, mesmo em repouso, deitado em uma cama. Então, é uma questão que podemos identificar que existe uma retenção real nesses pacientes e que durante o dia, dependendo da posição ou do uso de equipamentos de compressão, pode haver um alívio. O lido não desenvolve uma doença reversível. Não é reconhecível como um edema que pode mudar de forma. Então, é importante entender como pode ser possível intervenir de forma interessante para o paciente, reduzindo as dores, os desconfortos, de que forma podemos drenar e causar maior conforto a esse paciente. Os braços são também afetados pelo líquido? Sim, seguramente. Vamos ao próximo slide. Aqui podemos ver fotos que até 90% dos pacientes podem ser atingidos nos braços. O próximo, uma mensagem importante. Hipoplasia dolorosa, lido, deveria ser um novo nome, porque reporta melhor, é um termo que reporta melhor aquilo que realmente afeta cada um desses pacientes, que são atingidos por esse problema, visto tudo isso que abordamos, a dor e como esse tecido adiposo se comporta. Por isso, existe essa recomendação e sugestão de mudar o nome para lido. E existe toda uma questão histórica que envolve o novo tema. A justa definição, a definição correta deveria ser hipoplasia dolorosa. Começa na puberdade, gravidez ou menopausa. É uma formação das áreas adiposas desproporcional, é uma proliferação desproporcional. Existe uma dor espontânea que aumenta durante o dia, é uma dor inexplicável. Existe a sensação de peso e tensão nas extremidades afetadas. Aqui vocês podem observar um quadro típico. São estágios diferentes, mas podemos sempre observar que as pernas são envolvidas. E todas essas pacientes alegam sentir dor. Esse segundo ponto
Vamos falar sobre a obesidade e o lipedema. Essa é uma célula típica. Como vocês podem observar, à esquerda temos o tecido adiposo normal e à direita o tecido adiposo no caso de obesidade. Podemos observar um crescimento dessas células. Essas células continuam sempre a crescer. Algumas definições sobre a obesidade. É possível que esse volume celular possa ser reduzido. E com a lipohipertrofia, esse volume pode aumentar, mas também pode reduzir. A lipohipertrofia é um aumento de volume celular e um ponto muito importante é que não existe dor. Como vocês podem ver na foto, a forma é muito parecida com a do lipedema, mas um ponto muito importante para o diagnóstico é que não existe dor. Aqui temos o quadro de obesidade, um aumento do volume celular, e esse, como nós já vimos, esse volume das células são passíveis de redução. Aqui significa que com alimentação e esporte poderíamos reduzir substancialmente esse nível de gorduras nos braços e pernas. Herbert introduziu o conceito da hipertrofia como uma descrição do lipedema. E era completamente associado à descrição de lipedema, mas no específico ele não prestou atenção às questões celulares, a como as formas são particulares e como o quadro sempre envolve dor. Para essa razão, para excluir o termo lipodistrofia, eu criei o termo lipohipertrofia, que inclui o aumento do tecido adiposo. Em contraste com a obesidade, o aumento do tecido adiposo na lipohipertrofia é sempre desproporcional, porque esse tecido continua. E o centro do corpo continua magro, fino. Esse aumento se dá especialmente nas extremidades. E é muito ligado especialmente às pernas. A obesidade, o tecido adiposo hipertrófico não é doloroso. Independente das formas das pernas e dos braços, ainda que sejam largos, ou que tenha uma mudança radical em todo o corpo. O termo lipedema une a questão da forma do corpo e das células, o estudo histológico. E por isso pode criar uma confusão. Próximo slide. Aqui é uma simples ilustração. À esquerda, vocês podem observar um quadro ligado à obesidade, que são grandes células adiposas, e à direita, no lipedema, são diversas células adiposas menores. Aqui temos a definição de lipohiperplasia. Esse é o quadro clínico, aqui temos uma imagem
da lipohiperplasia dolorosa. Existe um aumento da quantidade de células e é dolorosa. É um volume celular que não podemos mudar. Infelizmente, não podemos reduzir. Então, novamente, temos uma ilustração. E como vocês podem observar, no lipedema temos um aumento do volume dessas células. E à direita temos o lipedema adiposo, que podemos observar um aumento dessas células, mas que não tem nada a ver com obesidade. Voltamos um slide atrás, por favor. Então, essa diferença vamos observar nessa imagem a diferença da lido e da obesidade e de como esses tecidos adiposos se comportam. É um aspecto errado que um determine o outro. Aqui podemos ver o exemplo de uma avó com a sua neta. E podemos notar que ambas apresentam problema por motivos genéticos. Próximo slide. Próximo. Aqui temos a transcrição da assinatura do perfil adiposo no tecido do lipedema. E podemos observar a diferença desse tecido, como ele se comporta nas diversas áreas do corpo. Nós podemos claramente distinguir as células adiposas da obesidade para aquelas da lido, através de exames. Isso não era possível 3 anos atrás, essa é uma evolução que conseguimos. Os estudos mais recentes de 2022 confirmam que as células lido são diferentes substancialmente das células adiposas tradicionais. A questão principal da lipohiperplasia dolorosa são as células hiperplásticas. As extremidades gordurosas da lipo mostra que nesses pacientes existe uma mudança no número de células, um aumento do número de células e não um aumento da célula em si. Aqui, novamente, para a gente rever tudo, temos 3 diferenças entre lipohiperplasia, obesidade, lipohipertrofia. E a lipohiperplasia dolorosa, que é um aumento do número de células adiposas e não são passíveis de redução. É dinâmica e é progressiva e tende às extremidades e não podem ser reduzidas com dieta ou esportes. Muito simplesmente, se não tem dor, não é lido. Já ficou claro uma ligação entre a dor e a lido. A dor é um critério diagnóstico obrigatório. Existem terapias eficazes, mas para o diagnóstico é um quesito obrigatório. É importante se recordar sempre que não existe uma relação entre o volume de células adiposas, o volume do lipedema e a dor.
A diferença está no estágio que a doença se encontra, se é o estágio 1 ou estágio mais avançado, e a diferença é em como esse paciente também exprime a dor, porém a dor é sempre presente. Como vocês podem observar no gráfico, começa, a dor começa de forma mais leve e vai aumentando de forma dinâmica. Se nós acompanharmos o paciente da forma correta, nós podemos identificar esse aumento de dor. Podem ser feitos estudos semanais para acompanhar de perto a evolução desse sintoma doloroso. Isso é muito importante para a qualidade de vida do paciente. E é muito claro no gráfico como essa dor aumenta em frequência e em potência. Na lipohiperplasia dolorosa, os vasos linfáticos são intactos, mas falham na capacidade de transportar a longo termo. Isso está muito relacionado com a insuficiência de transporte de altos volumes. O aumento da dor é uma condição progressiva de frequência e amplitude. É previsto uma superprodução de líquidos e é superior à capacidade que o corpo tem de transportar. É um volume de líquidos e um volume que o corpo não tem capacidade de gestir. E é por isso que esses líquidos e essas células acabam se acumulando em áreas específicas do corpo. Mas essa é uma questão genética, da mesma forma que nós temos 2 olhos e uma boca, são coisas que infelizmente nós não conseguimos mudar. Essa é a capacidade máxima dos vasos linfáticos. O corpo está produzindo em maior quantidade. É impossível que todo o volume seja transportado. E aí, a partir daí, começa a notar-se o acúmulo e, de consequência, a dor. Nós estamos estudando e tentando encontrar a origem dessa dor, de forma que possamos trabalhar de forma mais eficaz em um tratamento. A dor é progressiva em termos de frequência e de potência. Me perdoe por essa slide que não foi traduzida. Mais uma vez, a dor é um sintoma da lipohiperplasia dolorosa. E é esse aspecto que vai separar o diagnóstico da lipohiperplasia dolorosa de outros diagnósticos, que também são causados por tecidos adiposos. Então, é necessário que seja identificado e seja diagnosticada a lipohiperplasia dolorosa. Alguns sintomas claros são a, a prova simétrica da distribuição de gordura, tecidos adiposos no corpo, especialmente nas extremidades, e menos no corpo, a nível de abdômen, resistência à dieta, exercícios, a capacidade vascular. Para, diagnose de uma para o diagnóstico de adipositar, nós podemos observar que existe uma distribuição simétrica de gordura em todo o corpo
E aqui não existe uma distinção também para a área abdominal, não existe dor, não existe um aumento do problema vascular e não é resistente à dieta e exercícios. Então, como vocês puderam observar nesses dois slides, tem características muito diferentes. E observando essas características, fica muito mais fácil de identificarmos e darmos o diagnóstico correto ao paciente. É importante observar aonde esses tecidos estão se acumulando, se no abdômen, no pescoço. Essas são características muito claras. A depositar o acúmulo de tecido adiposo não é exatamente a base da lipoplasia dolorosa. Tanto que nós temos alguns pacientes com estágio 1 ou 2 da doença que estão abaixo do peso ou apresentam partes do corpo normais, não atingidas pela doença. Existem terapias, tratamentos para obesidade, e é claramente possível que o paciente tenha esses dois problemas associados. Então, aplicando os tratamentos para a obesidade, nós podemos poder observar uma redução em alguns sintomas em algumas áreas do corpo, mas não em outras. Me perdoe por esses slides não traduzidos, eu organizei essa apresentação em alemão e acabei esquecendo de traduzir alguns slides. Como examinar um paciente e entender se ele está com o quadro de Lido? Antes de tudo, é importante fazer uma inspeção à distância e depois uma inspeção de perto. Observamos as pernas como um todo, depois observamos os pés com mais detalhes. E aí podemos observar como esse tecido adiposo se comporta nas extremidades. E então podemos observar se o paciente se lamenta de dor ou não. Não, temos que apalpar para conseguir sentir a textura, mas sempre de maneira muito delicada e muito tranquila. Deve ser uma deve ser apalpado de forma muito superficial e delicada, para não causar dor e desconforto ao paciente. E assim devemos examinar toda a parte das pernas, dos pés até a parte superior. Aqui também uma avaliação dos braços. Devemos avaliá-la de frente, depois de costas, tocando os braços e sempre tendo esse diálogo com os pacientes e perguntando se gera dor ou não.
Se ela diz sim, tenho dor, isso é suficiente. Da mesma forma, a nível abdominal, novamente, sempre tocando com muita cautela e sempre tendo esse diálogo com o paciente, perguntando se sente dor ou não. E é importante que o paciente se sinta livre para reportar dor a nível de braços, pernas, abdômen, que é uma questão que não se encontra nunca em um paciente simplesmente obeso. Então, vamos rapidamente avaliar as possibilidades de tratamento. O que é possível fazer com a lido? Como é possível tratá-la? A terapia é a mesma em todos os estágios da lido e podemos avaliar a operação ou o CDT. Então, todos vocês que estão escutando, vamos nos lembrar sempre que muito frequentemente os pacientes afetados pela lido não estão satisfeitos e estão desapontados. É importante sempre deixar claro a esse paciente: você não é culpado pelo seu sistema imunológico, por essa doença, você não fez nada de errado. É importante sempre ouvir a voz do paciente, é importante falar sobre a questão da genética, que aqueles pacientes não têm culpa, que não fizeram absolutamente nada de errado. Não fizeram nada de isso é muito diferente da obesidade. Não é uma questão, não foi o paciente que se colocou nessa situação, é simplesmente uma questão genética. O exercício, claro, é importante, mas não é isso que vai mudar o quadro desse paciente. Não é que seja uma doença psicológica, mas é que o psicológico pode afetar todos os quadros, inclusive neste caso, e o paciente muitas vezes se cobra muito. A terapia continua a mesma, independente do estágio da doença. Agora nós vamos falar a nível cirúrgico, e vamos falar sobre a minha arte. A lipoescultura linfológica é parte de uma das medidas cirúrgicas da lipo, que é a remoção do tecido adiposo e o treinamento dos vasos linfáticos novamente. O objetivo é trazer os vasos linfáticos voltarem a funcionar de uma forma normal. Esse é claramente nosso objetivo principal, é que no futuro esse paciente não precise de outros pacientes, de outros tratamentos. As bases para esse tratamento que quebra paradigmas é um procedimento de ressecação e que vem sendo feito para avaliar a eficácia desses novos métodos cirúrgicos. Aqui vocês podem observar imagens da formação da técnica cirúrgica
como é possível aspirar o excesso sem comprometer os vasos? Próximo slide. Então, a aspiração desse tecido adiposo é um intervento que deve sempre ter cautela e sempre um cuidado com os vasos linfáticos. E o nível de aspiração ele está vinculado ao estágio da doença. O procedimento é feito em 2 passos. Primeiro é feita a absorção dessa desses tecidos extras através de aspiração, através de uma lipoescultura linfológica. O acrônimo é PLA. E o passo sucessivo é o training que eu falava anteriormente, é treinar os vasos linfáticos para voltarem a funcionar de forma regular. Aqui temos uma imagem de um cirúrgico que está realizando o procedimento. Aqui, nos braços. É importante avaliar bem o espessor, a espessura desses edemas para que a gente possa fazer a aspiração dos excessos, deixando de forma uniforme e de forma correta. No, no caso de uma cirurgia estética, a cirurgia é um pouco mais superficial. No caso dessa cirurgia, nós temos que posicionar a cânula de forma muito cuidadosa e correta, porque se todas as células envolvidas por esse problema não forem aspiradas, é muito provável que o paciente tenha uma recaída. A cirurgia acontece com anestesia. Existe um limite de sucção de 8 litros. Em alguns casos, poucos, até 10 litros por sessão. E tendo em vista esses valores, é uma cirurgia muito segura. Existe durante todo o procedimento um controle do volume, da circulação, nível de respiração e todos os aspectos vitais do paciente. A aspiração acontece com uma pressão negativa e no final teremos esse aspirado recolhido, como vocês podem observar na imagem ao lado, que nós observamos em laranja e vermelho. Esse, quais são os resultados da aplicação dessa cirurgia? O aspecto mais importante é eliminar a dor. É claro que o objetivo maior é sempre levar esse paciente a uma melhor qualidade de vida. É um procedimento que não tem nada de novo, já foi validado.
e já foi provado muitas e muitas vezes. Existem muitos estudos que avaliam a eficiência e os resultados. E após a minha própria experiência de mais de 8.500 cirurgias, nós aspiramos algo entre 500 centímetros cúbicos e 10.000 centímetros cúbicos por sessão, com os mesmos resultados. E tudo isso faz uma confirma do déficit, do déficit que tinham as células linfáticas, e após essa cirurgia, eu pude observar nos meus casos, nos meus pacientes, que realmente existe uma melhora linfática no, nesses pacientes, e o quadro geral é melhorado. Estudos de 2012 em 140 pacientes e que foram reportados inicialmente em 2004, mostra que pacientes não tinham mais sintomas em até um período de 15 anos depois dessa cirurgia. Próximo slide. Aqui vocês podem avaliar resultados. Partindo do princípio que a lido é congênita e genética, não é adquirida, diferentemente da obesidade. Então, como resultado, é um resultado estável. Não tem nada a ver com a questão estética e de como funciona essa cirurgia a nível estético. Ela pede uma remoção completa para que não haja uma recaída e que o tecido volte a se comportar da mesma forma. Além da dieta clássica, existem algumas outras operações que podem ser feitas. Essa paciente, prima da operação gástrica, essa paciente tinha 1,72 centímetros de altura com 167 quilos e uma hipoplasia dolorosa em estágio 5 nos braços e pernas. E como vocês podem observar, essa paciente tinha um quadro de obesidade e com hipoplasia dolorosa concomitante. Após 8 meses, essa mesma paciente, depois da cirurgia abdominal, perdeu peso, agora tem uma altura de 172 com 115 quilos. Voltou a ter uma cintura, um corpo um pouco mais simétrico, mas continuava tendo uma lipohiperplasia persistente de escala 8. Essa mesma paciente, 20 meses depois, passou pelo. Esses são os resultados após a segunda cirurgia, a cirurgia para a lipohiperplasia dolorosa, os 172 centímetros de altura, porém com uma mudança radical de peso, 83 quilos. Então, através desse quadro, vocês podem observar a importância das cirurgias, da importância de retirar todo e qualquer excesso que tenha permanecido e
como vocês puderam observar pelos dados que eu forneci, apenas a cirurgia gástrica não apresentou as mudanças radicais, as mudanças definitivas que a paciente precisava e nenhuma alteração nos aspectos das pernas, braços e na dor que a paciente apresentava. Essa paciente continua a solicitar terapias descongestionantes com drenagem linfática e utilizando artifícios de compressão. Os sintomas dolorosos da lipo não melhoraram após a cirurgia bariátrica. E esse procedimento cirúrgico não mudará nunca esse quadro doloroso. Esse é um artigo que aborda as dores persistentes do paciente após cirurgia bariátrica. É um estudo feito com base no quadro de 13 pacientes. Esse foi um artigo conduzido na Alemanha e publicado na Colônia. Esse artigo está disponível online e vocês podem encontrá-lo e aprofundar os estudos se tiverem interesse. Aqui temos um gráfico. O nosso objetivo é levar um número BMI-A inferior ou igual a 40. Como vocês podem observar no gráfico, se necessário, devem ser associados os procedimentos e também dieta e exercício. A paciente, quando apresenta a mais de 120 quilos, foi indicado dieta e exercício por 6 meses. Se essa paciente não tiver com as condições justas, que é estar abaixo ou no máximo igual a 40, após 6 meses de dieta e exercício, primeiro ela precisa passar pela cirurgia bariátrica antes de passar pela cirurgia que eu realizo. Considerando que o peso do tecido adiposo é equilibrado com os tecidos de conexão, a lipoescultura lipológica mostra uma redução da circunferência das extremidades, mas não uma redução do peso dos pacientes. A prática tem demonstrado que o peso ideal, o peso desejado pela paciente é mais fácil de ser atingido após o procedimento cirúrgico. Vamos atrás, voltar atrás em um slide, mais atrás, por favor. Voltando, por favor. Ok. Foi assim também com essa paciente.
de 1,68 m e peso de 95 quilos. O BMI dela era 33, o que significava uma obesidade de grau 1. E como hipohiperplasia dolorosa, estava em estágio 2. Em nível VASC representador, ela estava em estágio 7. Em 3 sessões, nós retiramos, como vocês podem observar, 5.000 centímetros cúbicos dos braços e pernas. 5.000 centímetros cúbicos das pernas, me desculpe, e 2.200 centímetros cúbicos dos braços. E 6.500 da parte interna das pernas. Foi removido um total de 12,6 quilos. Através de dieta e exercício. Depois de passar por essa cirurgia, essa paciente com dieta e exercício conseguiu perder mais 32 quilos. Na nossa revisão, após 1 ano, a paciente estava completamente sem sintomas. Na tabela VASC representador, ela já estava em um nível 0 e apresentava um peso de 63 quilos. E aqui vocês podem observar na próxima imagem como é notável a diferença e o resultado dessa paciente. Vocês podem observar a diferença da lido e não existe mais a obesidade. E não sentia mais dores. Aqui o antes e o depois. Aqui você, na imagem à esquerda, ela estava sentada, uma paciente acometida pela obesidade, lipedema. Exatamente em cima de uma tartaruga que mostra, representa uma lentidão, uma dificuldade de movimentos. E à direita, ela resolveu todos os seus problemas. Resolveu o problema com lipedema, com obesidade, e volta a ter uma nova vida. Então, através desses casos, podemos observar como a vida do paciente pode mudar e como é possível ter uma recessão total do quadro de lipedema. Então, lido e obesidade. Qual é a terapia apropriada? As próximas 3 afirmações envolvem completamente as questões associadas a lido quando coincide com obesidade. Lipedema associado à dor, independente do peso. Atividades físicas e dietas podem reduzir a obesidade, mas não podem eliminar a desproporção dos tecidos adiposos causadas pelo lipedema, lipohipertrofia dolorosa. Os pacientes com lido não apresentam melhora do quadro simplesmente com a cirurgia bariátrica. Qual é o tratamento apropriado para um paciente com lido e obesidade? O volume e redução dos braços e pernas através de cirurgia bariátrica pode ser observado, mas não é possível reduzir o número de lipohipertróficos através desse tipo de cirurgia gástrica. A cirurgia gástrica
pode levar o paciente ao máximo resultado em relação à obesidade, mas não resolve os problemas associados à lipo. A dor associada ao lipedema independe do peso. A atividade física e dieta podem reduzir o excesso de peso, mas não podem eliminar a proliferação desproporcional de tecidos adiposos nas extremidades. E os pacientes com lido, com obesidade concomitante, não têm melhoras através de cirurgia gástrica e bariátrica, simplesmente. É possível observar a redução através dos braços e pernas através dessa cirurgia, porém não os sintomas associados ao lido. A lipohiperplasia dolorosa não pode ser curada através da cirurgia bariátrica. Mesmo que os pacientes percam uma média de mais de 50 quilos de peso, eles não apresentam melhoras dos sintomas da lido e especialmente da dor. O resultado mais importante de um tratamento consistente cirúrgico é relacionado à qualidade da vida. A lei em 1940 dizia que essa paciente arruinou a vida dela. Eu agora digo que essa paciente melhorou a vida dela, depois de todos esses estudos e esses exemplos. Muito obrigada e até a próxima. Muito obrigada, foi uma apresentação incrível. Obrigada por todas essas mensagens, essas informações que você dividiu conosco. Eu não encontro nem palavras para definir. Vamos observar se tem algumas perguntas. Eu me desculpo antecipadamente. Porque nós italianos sabemos que existe uma diferença genética no. E sabemos que nós sabemos como paciente o quanto essas dores impactam na vida do paciente, o quanto existiu esse desconforto e que ele não é relacionado à alimentação. E mesmo que o paciente tenha um acompanhamento e faça esse tipo de controle. O que nós sabemos sobre o lipedema e a lido é trabalho em progressão no momento, tudo está sendo estudado. Nós estamos aqui trocando informações e o interessante é que seja sempre assim, que a gente continue a estudar, trocando as informações para que a gente possa se aprofundar e entender como é que esse tecido adiposo se comporta no corpo, a nível de braços, pernas. A questão da dor é muito complexa, não significa que a gente pega uma faca e finca nos braços. É difícil criar uma definição geral para a dor e uma descrição.
melhor. Já foram definidos tantos termos. Independente de como a gente quiser chamar, não é um lipedema se não existe dor. Então, essa é uma questão muito importante sobre a nomenclatura. Não existe lipedema sem dor, a menos que ele seja tratado precocemente e muito bem tratado. Então, a parte importante é chegar em uma definição diagnóstica definitiva. E se a gente não estiver alinhado com esses termos, e é difícil dar prosseguimento. Se não tem dor, não tem lipedema. Então, não é possível reduzir o peso da mesma forma de um paciente que não tem o lipedema. Eu agradeço muito a sua participação, porque era exatamente o que nós queríamos abordar. Obrigada por nos ter fornecido uma opinião diferente daquilo que nós já discutimos no webinar anterior com o Dr. Hans. E durante a sua apresentação, o senhor falou sobre tantas coisas e tantas opiniões que é possível criar milhares de perguntas. Eu descrevi duas partes dessa doença, uma diz respeito à dor, e falamos muito sobre a progressão da dor. E a outra questão é a capacidade de drenagem linfática, ou o alto volume de produção do corpo. Isso nós já discutimos. Agora, no que diz respeito à distribuição do tecido adiposo no corpo, isso é genético. Tem algumas mulheres que vão chegar a uma idade avançada com as pernas magras, sem ter que fazer absolutamente nada. Algumas mulheres mais jovens, com 30 anos, já vão começar a desenvolver pernas mais grossas, com mais tecido adiposo. Então, o que é possível ser feito é perguntar à paciente se existe um caso na família, como é que é com a mãe, se alguma outra mulher da família apresenta o problema, como é a composição do corpo, se havia, se tinha essa questão de distribuição e essa questão biológica parecida com a que ela apresenta.
E é muito claro que existe uma progressão. E se a pessoa não acredita, basta se olhar no espelho, basta olhar fotos de dos anos anteriores, notar a progressão, notar as mudanças no corpo. A única coisa que pode influenciar nesses casos a mulher é a gravidez e outros aspectos hormonais. Então, nós devemos observar de maneira muito cautelosa. Na medicina, quando falamos de progressão, muitas vezes estamos falando de uma piora. E, nesse caso, geralmente está associado à piora da dor. Eu não sei se eu consegui chegar no ponto. Como vocês puderam ver na minha apresentação, quando eu falava de progressão da dor. Existem muitas situações em que a gente ainda precisa compreender como é que se comporta e como é essa progressão e conseguir descrever de forma mais eficaz os sintomas e como é essa dor, o que significa essa dor, como é ao tato, essa sensibilidade da paciente. E repito, a dor é típica somente no lipedema e não na obesidade. Este é um ponto muito importante e interessante. Nós temos realmente muitas perguntas que chegam das diversas partes do mundo, mas nós temos pouco tempo. Agora temos uma pergunta que vem do Reino Unido. Desculpa pelo meu inglês, não imagina nenhum problema. Mas não nos preocupemos com a questão linguística, mas sim com as perguntas que estão chegando. Perguntas sobre a segurança da aspiração do lipedema, se é sempre um procedimento seguro. E gostariam a sua opinião sobre pacientes nas quais não se aconselharia esse procedimento. Sim, Sherry, obrigada pela sua pergunta. Nós temos com certeza muitos resultados e são todos dados públicos. Teve uma publicação na Alemanha e todos esses dados partem da nossa sede. Nós tivemos um pequeno número, 0,007, menos de 1% dos pacientes que tiveram algum tipo de infecção após o procedimento. Então, é importante avaliar e fazer um estudo também sobre a sensibilidade dessa paciente com anestesia.
Nós temos dados publicados desde 1993. E nos mostram que, para dizer de forma simples, não esses pacientes, desde que respeitem os princípios básicos, nunca tiveram nenhum tipo de problema. E como eu já mencionei na minha apresentação, devemos ter um limite de, no máximo, 10.000 centímetros cúbicos, sempre ter 2 médicos cirúrgicos durante o procedimento e alguns outros cuidados que são as linhas guias da cirurgia devem ser respeitados e então o procedimento é completamente seguro. Infelizmente, eu não consigo ler os artigos que o senhor publicou em alemão. Não, não se preocupe, eu mandarei traduzido em inglês. É possível que exista a combinação das duas doenças? E esse paciente, um dos meus primeiros pacientes que estava atingido por duas doenças contextualmente, teve uma regressão em todos os sentidos no quadro geral de saúde após passar pelo intervento cirúrgico. Quando falamos de linfedema, nós devemos ter muita cautela para identificar, para compreender qual é a causa, se existe um tumor, se ele é primário, secundário, e dessa forma conseguir guiar o paciente pelo melhor tratamento associado. Aqui nos dizem que o senhor é um herói. Muito obrigada, doutor, o senhor é um herói. Tem outras perguntas ou nós podemos encerrar? Uma pergunta muito veloz, porque na sua apresentação o senhor fala muito sobre a escuta do paciente. Como médico especialista, como o senhor vincula essa relação do estado psicológico e emotivo da paciente à evolução? Com certeza existe um sistema, uma mudança no sistema biológico que influencia nessa doença, mas talvez, e só talvez, exista também uma influência do sistema psicológico. Por isso, a doença pode aparecer, especialmente em casos de uma descarga hormonal, como na puberdade. Mas eu não acredito tanto nesse aspecto. Eu vou te dizer exatamente qual é a minha opinião. Quando uma paciente chega em mim e me diz que acreditava nesse problema, eu faço exatamente a consulta que eu apresentei a vocês.
E depois nós nos sentamos e eu converso com essa paciente. Falamos sobre o aspecto genético, não genético, linfático. E converso muito com essa paciente para explicar que ela não fez nada de errado. E muitas vezes essas pacientes começam a chorar. E essas pacientes muitas vezes se sentem assim, sensibilizadas e choram porque me olham e veem uma pessoa que acredita naquilo que elas estão dizendo. Enquanto muitos outros médicos, pessoas no mundo, a olham de forma de, que fazem um julgamento. Essas pessoas sabem tudo que elas já fizeram para tentar modificar o corpo, todas as dietas, todos os tratamentos, os esforços, os exercícios. E, e sabem que todo esse esforço foi em vão. E quando elas chegam de frente a mim, eu digo: eu acredito em você, não é culpa sua. Isso muda tudo. Nós devemos nos comportar com o paciente da forma correta. E esse é o primeiro momento em que criamos um vínculo com essa paciente, em que ela nota que nós estamos realmente com ela nesse desafio, e isso cria realmente um vínculo e um laço nessa relação. Algumas mulheres veem em mim uma pessoa que acredita tanto nelas que elas me querem como marido, mas tirando todas essas brincadeiras, é muito importante realmente ouvir a paciente e criar esse tipo de vínculo. Muito obrigada, muito obrigada por tudo, muito obrigada pela sua resposta. Você, como disseram aqui no comentário, é realmente o nosso herói. E isso é algo muito importante, porque se nós não acreditarmos nessas pacientes, nós só podemos piorar esse quadro. Essas pacientes realmente buscam alguém que a escutem e que elas possam se sentir acolhidas. Existem algumas soluções para reduzir a dor do lipedema? Algumas mulheres apresentam esses problemas do lipedema e têm filhos pequenos, não querem participar desse tipo de intervento cirúrgico nesse momento. Ou, tem paciente, ou algumas mulheres têm uma filha muito jovem, de 13 anos, começa a reconhecer os sintomas, mas ela não quer colocar esse paciente em um intervento tão radical. Então, existe alguma forma de aliviar esses sintomas? Eu tive uma paciente de 13 anos que estava em um quadro muito intenso. E nós fizemos tratamentos paliativos. Nós fizemos, aplicamos soluções paliativas e, a partir daí, essa paciente teve melhoria na qualidade de vida. Nós temos realmente que criar um impacto na vida social dessas pacientes. Mas, com certeza, precisamos discutir com os pacientes os diversos aspectos, quais as terapias, quais as soluções.
de cada tratamento e tendo esse diálogo sincero, entendendo qual é o grau de dor dessa paciente, nós podemos decidir se tem um tratamento mais conservador ou se é o momento de ir com uma cirurgia. Eu quero convidá-los para o próximo webinário que teremos essa semana. E eu vou ter 2 convidados muito jovens e que vão falar sobre como gestir o lipedema na adolescência. Nos veremos essa semana, na quinta-feira. Eu agradeço a todos vocês que participaram, a todos os nossos seguidores, a todos que nos suportam. Espero revê-los no nosso próximo webinário. Doutor, última frase para concluir. Nós estamos todos, mas o que eu posso dizer é: sigam em frente, continuem vivendo, aproveitem a vida. É só um lipedema e nós podemos resolver. Graças, muito obrigada a todos. Até a próxima. Boa noite. Natürlich. Frau Schömedin, vielen Dank. Tschüss. Bis bald. Tschüss. Schicken Sie mir noch einen Link für das Meeting nächste Woche? Ich habe diesen noch keinen bekommen. Dobbiamo mandare il link per la prossima settimana. Ja, va bene. Ja. Yes. Yes, we have the link for next Thursday for the Wir next. machen das auf jeden Fall. Vielen Dank und schöne Grüße an Sherry, wenn sie noch zuhört. Tschüss. Ja. Bye-bye. Mit ganzem Herzen. Bye. Tschüss. Tschüss. Bye bye.